Amém. Eu pensei que Vamos orar, irmãos. Eu pensei que eu ia falar que ia ter churrasco lá hoje. Calma. Vamos orar? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo. colocamos na Tua presença mais uma vez esta manhã, Deus, para apresentar ao Senhor esse momento de ensino, Pai. Sim, meu Que o Deus. Senhor possa nos ajudar, Pai, Sim, meu Pai. a entender as Tuas palavras, Verdade, Senhor. Deus. Meu Deus, na revelação, meu Deus, do Teu Espírito Santo, Pai, aos nossos corações. Senhor, abençoa, Pai, essa escola bíblica, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor use a vida do Teu Filho para nos fazer, Pai, compreender, Pai, qual é a Tua perfeita, agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós estamos estudando Cristologia e nós estamos falando sobre a revelação de Deus em Jesus Cristo na teologia joanina. Por que a gente tem que insistir tanto nesse assunto que parece que fica repetitivo? Porque ele tem que ficar claro para nós termos isso no nosso coração e ficar claro também porque é onde os testemunhos de Jeová se confundem e querem bater nas nossas portas e ensinar errado. Ensina também os novos convertidos da nossa igreja. Os novos convertidos não sabem, recebem o testemunho de Jeová e recebem o ensinamento errado dessa questão tão importante que é a revelação de Deus em Jesus Cristo na teologia joanina. Uma outra seita também que confunde bastante isso, e é uma seita muito popular por causa dos louvores, é o grupo Voz da Verdade. Aí a pessoa ouve os louvores, realmente são bonitos, o pastor Carlos Moisés tem um vozeirão, mas quando trata da divindade, da humanidade de Cristo, da divindade do Espírito Santo, a teologia deles entra em choque com aquilo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada. Por isso nossa insistência nessa questão da revelação de Deus em Jesus Cristo na teologia joanina. Paulo tratou da revelação de Deus em Jesus Cristo? Sim, tratou, mas por um outro ponto de vista. Quem trata por um ponto de vista bem claro, bem direto, é João. Então me suporte mais um pouquinho nesse negócio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Para estar com outra pessoa tem que ser duas, não é isso? E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Pois bem, no princípio era o Verbo. E aí nós temos envolvido nessa expressão a cultura grega, a cultura hebraica, né? A cultura do judeu, que foi influenciado pela diáspora, pela cultura grega, ou seja, tem o próprio grego e tem o judeu de cultura grega. Tudo envolvido nessa questão do Logos. Então, no princípio era o Verbo. Para Heráclito, filósofo grego que nasceu aproximadamente no ano 535 a.C., veja então que a ideia do Logos já existia bem antes de Cristo. No ano 535 a.C., um filósofo grego com o nome de Heráclito já pensava nessa doutrina, nessa posição teológica, filosófica. O Logos é a razão que domina todo o universo, que faz possível a existência de ordem e regularidade no acontecimento das coisas. Esse é o pensamento de Heráclito. Quando a gente vai avançando, a gente vê que não vai divergir muito do pensamento de João e de Paulo. A ideia de Heráclito é uma ideia incompleta, porque Heráclito chama o Logos de uma força, de um princípio. Ele não vê o Logos como um ser pessoal, como João vai mais adiante anunciar o Logos, que é Jesus Cristo, como um ser pessoal, que se fez carne e habitou entre os homens. Essa ideia não vai aparecer ainda em Heráclito. Para o filósofo, o Logos também está presente em nós. Está presente em nós.
na nossa conduta e como instrumento para o verdadeiro conhecimento. Está presente no homem, para o filósofo João, para o filósofo Heráclito. Para o apóstolo João, também ele está presente no homem, tornando o homem diferente dos demais animais, e se o homem o reconhecer como Salvador, ele pode conduzir o homem à vida eterna. Então a ideia é paralela, mas a ideia de João é mais rica, mais completa. Os estoicos, que provém do estoicismo, um movimento filosófico que surgiu no ano 301 a.C. Então, se a contagem é decrescente, é depois de Heráclito. Já é um avanço. Acolhem essa tradição de Heráclito ao considerar que o Logos é o princípio divino que cria, domina, dirige a natureza e o universo. Então, o estoicismo concorda com Heráclito, mas também ainda não chega no Logos como um ser pessoal. Aquele que se fez carne e habitou entre os homens ainda está como um princípio, uma força. O Logos em Filo de Alexandria. Filo, ou Filão, em alguns livros da Filon, judeu da diáspora, contemporâneo de Herodes. O que é um judeu da diáspora? Quando o Reino do Norte foi invadido pela Síria, ao invés de eles levarem todos os cativos para a Síria, como a Babilônia fez, eles levaram para vários lugares onde a Síria estava dominando. Depois a Síria caiu, aquilo passou tudo para o domínio da Babilônia, mas eles continuaram lá, espalhados. A palavra diáspora significa espalhado, estar espalhado por motivos políticos e religiosos. Aqui no caso, mais por motivos políticos, embora os deuses dos assírios, dos babilônios e depois dos gregos estivessem envolvidos no processo. Mas Filo, ele é um judeu da diáspora, contemporâneo de Herodes o Grande. Você tem vários Herodes, ele é contemporâneo de Herodes o Grande, do primeiro, do principal. De Herodes o Grande e dos sábios rabínicos. Olha quem viveu na mesma época que Filo de Alexandria. Gamaliel, que é o que veio a ser mestre de Paulo, Hillel e Shammai, ou seja, 3 mestres de cultura, de religião hebraica, muito conhecidos. Muito conhecidos. Gamaliel, ele é citado na Bíblia, né? Aparece Gamaliel dizendo, se esse movimento for dos homens, ele vai acabar sozinho. Se for de Deus, não adianta se contrapor a ele. Então é melhor nós esperarmos e observarmos o conselho que Gamaliel deu. E aí tem Hillel e Shammai, que embora não apareçam nas escrituras, mas são importantes na época. Há uma ideia, uma teoria, de que quando perguntaram a Jesus, se você não com que autoridade você prega? Perguntaram para Jesus, com que autoridade você prega? O que acontecia é que uma pessoa, para poder pregar, ela tinha que ter se preparado. Eles estavam perguntando para Jesus o seguinte, com quem você se preparou? Com qual grande mestre você se preparou? E ele vai e responde, se vocês não responderem a minha pergunta, eu não respondo a de vocês. Me digam uma coisa, a palavra de João Batista era de Deus ou era dos homens? E aí, se eles dissessem que era de Deus, Jesus ia falar, então por que vocês não obedeceram? João Batista. Se dissesse que era dos homens, o povo ia pegar em pedras e apedrejá-los, porque o povo considerava João Batista como um grande profeta. Ou seja, Jesus os deixou num beco sem saída, não respondeu a pergunta deles e deixou eles num beco sem saída porque eles não responderam a pergunta de Jesus quanto a João Batista. Dizem alguns que eles estavam perguntando, onde você estudou?
em que escola você estudou? Na escola de Hillel, na escola de Shammai? E ele vai e responde isso. É comprovado que eles estavam querendo perguntar isso quando perguntaram com qual autoridade? Não, não é comprovado. Não é comprovado, podia ser que eles estivessem falando de autoridade espiritual. Mas como eles não acreditavam que ele tivesse autoridade espiritual, é mais provável que eles estavam perguntando de que escola teológica Jesus era. Porque isso corresponde ao que seria hoje escolas teológicas. Corresponde a perguntar, você é arminiano, você é calvinista, você usa o método histórico crítico, o método histórico gramatical, e ele foi e deixou o pessoal no beco sem saída. E ainda Jesus de Paulo, ou seja, Filon de Alexandria, ele conhece todos esses homens, ele é contemporâneo de todos esses homens. Herodes o Grande, Gamaliel, Hillel, Shammai, o próprio Jesus e Paulo. Ele passa por todos esses homens. Se ele conheceu todos pessoalmente, é difícil dizer, mas pela contemporaneidade ele conheceu a obra de todos esses homens. Olha quanta gente importante. Herodes, eu não estou dizendo que é gente boa, tá? Eu estou dizendo que é gente importante na história. Ser bom é uma coisa, ser importante na história é outra. Herodes, Gamaliel, Hillel, Shammai, e esses a gente sabe que são gente boa, Jesus e Paulo. Bem versado na Septuaginta, ele conhecia bem a primeira versão da Bíblia, do hebraico para o grego, e nas tradições do judaísmo. Então ele conhecia a cultura grega, que foi que produziu a Septuaginta, que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, e conhecia também o judaísmo, esse homem chamado Filho de Alexandria. Não fala Filó, não, tá? Que uma vez eu errei, eu falei Filó, um amigo meu ficou debochando de mim, por causa que tem aquela alcunista, Filó, né? É Filo ou Filó, não fala Filó, não, para o pessoal não debochar de vocês, igual debocharam de mim no dia que eu errei. Então ele conhecia bem tanto a cultura e filosofia grega quanto a religião judaica. Ele estava ali no eixo. E realmente a cidade de Alexandria era o eixo onde a cultura grega e a cultura hebraica se encontravam. É uma cidade, ela fica no Egito e ela foi edificada por Alexandre o Grande, imperador grego. Quando ele dominou toda a região, incluindo o Egito, ele edificou aquela cidade e a cidade levou o seu nome. E essa cidade, ela tinha na época muitos judeus vivendo nela, porque Alexandre, ele foi amigo dos judeus e até incentivou que judeus fossem viver nessa cidade nova, edificada por ele. Lá tinha a grande biblioteca de Alexandria, e há uma grande probabilidade de quando Jesus nasceu e teve que fugir de Herodes, de ele ter ido à cidade para onde ele vai, no Egito, ser Alexandria. Que os irmãos bem lembram, né? Olha, Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos e Jesus fugiu para o Egito. Gente, se dá destaque para Jesus ter fugido, mas provavelmente fugiram, escaparam outras crianças. Porque João Batista era para ter morrido, ele tinha a mesma idade de Jesus, e era para ter matado as crianças até 2 anos. Alguém deu cabo de esconder João Batista, que depois ele aparece lá na frente, pregando no deserto da Judéia. E também, quando Jesus vê Filipe, e fala, eis aí um israelita, em quem não há dolo, quem não tem mancha, não tem mistura, é o israelita da gema mesmo. Filipe se admira com aquilo, e Jesus vai falar para ele assim, eu vi você debaixo da figueira. Aquilo pode ser, não pregue isso como doutrina, não ensine como doutrina, há uma teoria que aquilo se refere ao fato de Jesus, na sua onisciência, ter visto Filipe escondido debaixo da figueira para
para não ser assassinado quando as crianças foram assassinadas a mão de Herodes. Tá? É comprovado? Não. É possível? É. Por causa que eles todos regulavam de idade. Os discípulos ali, os 12, tinham mais ou menos a mesma idade. O que era mais velho um pouco era Pedro. E por que eles não morreram quando Herodes mandou matar as crianças? Até 2 anos de idade. Então tem mistério ali sobre o fato de ter sido preservados. Os que eram mais velhos, tudo bem, era só até 2 anos. Mas boa parte deles não eram mais velhos. Tá? Talvez Tomé fosse mais velho pela história que a gente lê. A história esta é a Bíblia. Que a gente lê a respeito dos 12, talvez fosse Tomé fosse mais velho. Quem gosta de saber dessas coisas, leia um livro chamado 12 Homens e uma Missão. O que ele apagou? Apagou, Baixão. Perto do espaço. Oi? Perto do espaço. Espaço. Space. Esse daí para afastar a letra. Não. Não foi. Isso. Voltou? Não. Não desligou, não? Eu não acredito que não. Quer trabalhar, não? Congelou. Será que é o frio? Não é fui não. Não, porque a pastora falou que não dizia uma coisa mais tarde. Ele tá com uma você chamou ele de Filó. Mexe lá na tomada. Vê se não está encaixado. Vê ali, irmã, por favor, minha amiga. Já está voltando. Não? Vai ser terminado. Olha você. O quê? Eu falei só para ela encaixar. Encaixar esses livros. É que não presta. Se falar que não presta, ele vai também não vai funcionar mais. Tomou o computador de Filó. Comprar, né? Comprar. O que é isso? Vamos deixar. Esse bichinho é velho. Eita, computador velho. Eu achei tudo aqui, pastor. Tanto pastor tá ali. Por aí. E cadê? Como é que é? Como é que é essa pendrive? É que ela demora muito para ler isso. Senão você não... É isso mesmo? Porque você tem que ler e ler as... Isso. É. Tudo. Para até você for pegar. É? Todos os caminhos riscadinhos. Vamos deixar o sol, vamos pra praia. Bora. Olha o sol, irmão, pra vamos pra praia. Quantas vezes a gente dentro, quanto o negócio pega ali. Mais perto de Deus.
Gente, já estou muito. Já. E a irmã? Meio 4 dias. Muito de bateria. Já passou 4 dias. É isso mesmo? Vai tudinho, irmã. Eu estou com 2019 ainda na cabeça. Já está até no dia 23. Cristo. Nós demos 19, nós fizemos esse negócio. Pois bem, voltou o sistema. Então, na extraordinária tarefa de casar a religião judaica com a filosofia helenista, religião judaica, filosofia helenista é grego, Filo defendia a perspectiva grega de um Deus completamente transcendente e separado do mundo. Opa, já melhorou, já apareceu um Deus, não é isso? Ele utilizou o conceito de logos para prover uma forma de mediação entre o Deus transcendente e a criação. Só que ele ainda não alcançou a ideia de Cristo revelando-se aos homens, transcendente, que vai além. Ele existe, mas ele vai além, e o logos é uma maneira de mediar, mas ainda não é a nossa ideia joanina de Cristo, tá? Assim sendo, vendo o logos como a manifestação de Deus, de que Deus faz de si mesmo, Filo entendia que ao revelar a si mesmo, Deus poderia ser chamado de logos, e o logos, na qualidade de agente revelador de Deus, poderia ser chamado de Deus. Então vai se aproximando da ideia joanina. O logos do judaísmo. No pensamento judaico, encontramos duas concepções acerca do logos. A concepção judaico-helenista, que é aqueles judeus que foram influenciados pela cultura grega, onde temos seu maior representante em Filho de Alexandria, como nós já falamos. E a outra concepção é autenticamente bíblica, porque a de Filo não é, a de Filo é comprometida com a filosofia. A outra concepção é autenticamente bíblica, a qual remonta a Gênesis capítulo 1, segundo o qual o verbo de Deus, Adabar de Yahvé, é entendido em seu sentido primitivo e torna-se às vezes uma virtude de desenvolvimento imanente do pensamento numa hipótese humana. Então aí agora ele começa a se aproximar ainda mais, porque para o judeu, Adabar de Yahvé, a palavra de Deus, ela tem personalidade, ela tem poder, foi ela quem criou. Então começa a se aproximar da ideia do Logos em Jesus Cristo, que João apresenta o Logos como Criador. Diz que tudo foi feito por ele, e nada do que por ele foi feito se fez. Então, no judaísmo começa a aproximar. A palavra de Deus proferida na criação, expressa por intermédio dos lábios dos profetas e na lei, tem um número de funções que podem muito bem ser comparadas àquelas atribuídas ao Logos em João. Então vamos ver se a gente entende, se a gente acha o Logos que João fala no Antigo Testamento no paralelo. Jeremias, capítulo 1, versículo 14, por favor. Jeremias, capítulo 1, versículo 14. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1,14? Jeremias 1,14. Ah, tá. Então essa referência deve estar errada. Lê para nós capítulo 2, versículo 1.
não falou nada sobre a palavra, deve estar errada a referência. Jeremias? Jeremias 2:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Adabado Yahvé, e Logos veio a mim. Então começa a ver um paralelo no Antigo Testamento. Salmo 119, versículo 38. Salmo 139, versículo 38. Salmo 119, versículo 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. A tua palavra vai querendo ser um paralelo. No mesmo Salmo 119, o versículo 105. Lâmpada, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João não disse que o verbo era a luz dos homens? Então não vai se aproximando a ideia? Mas vai se aproximando. Tem um certo número de funções que podem ser muito bem ser comparadas com aquelas atribuídas ao Logos em João. Inclusive a função de guiar os homens, de ser luz. Porque no capítulo 1 de João está escrito lá, né, que o verbo era a luz do mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sim ou não? Então tá. Dá para encontrar para nós, João? Isso? É no capítulo 1. Irmã Tamara, a senhora pode me dar água, por favor? Sim. E a luz resplandeceu nas trevas, mas nas trevas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos ler aqui, a partir do versículo 9. Não vai lá. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não é a mesma função de ser a luz, como diz lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, vai criando uma correspondência, sim ou não? Sim. Então, o Logos joanino, voltamos para João. Procurou-se por muito tempo compreender o Logos joaninos apenas com base no uso helenístico do termo, ou ainda no pensamento judaico. Ficar preso na cultura, o termo ficar limitado à cultura grega, helenista aqui é grega, ou à cultura judaica. Durante muito tempo isso aconteceu. Embora paralelos existam, pois essa doutrina não foi criada no vácuo, a despeito de certas semelhanças. Então a doutrina não foi criada no vácuo, ela recebeu influência de tudo isso que nós dissemos, de Filo de Alexandria, dos históricos, de todas essas teorias que nós vimos. A questão importante é o uso teológico que João faz do conceito de Logos. E esse uso supera tanto a filosofia helenista quanto o pensamento judaico. Porque a filosofia helenista
dizia, existe um Logos que ordena tudo, mas não chegava à perfeição do Logos ser aquele verbo que se fazia carne. Os judeus diziam, não, o Logos é a palavra de Deus, tem poder, é a extensão do caráter dele. Mas João, ele amplia essa ideia. É como se dissesse para todos eles, ó, vocês quase acertaram, mas agora eu vou explicar para vocês. No princípio era o Logos, era isso, é isso que vocês chamam de força, de princípio, os judeus chamam de palavra de Deus. No princípio era ele, era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então vocês quase acertaram. Só que agora vocês precisam reconhecer que esse verbo, esse Logos, se fez carne, habitou entre nós, viveu entre os homens, cheio de graça, cheio de misericórdia, revelou Deus, e é por ele que nós precisamos ser salvos. João completa, João pega todas as tendências, clareia, deixa elas perfeitamente declaradas no capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Agora, este uso teológico que João faz, esse uso teológico, destaca-se dois conceitos. Quando João pega e traz para a teologia, ele tira daquele limite da filosofia grega e da tradição judaica, aparecem dois conceitos. Primeiro, o conceito da pré-existência de Jesus Cristo, que ele diz, no princípio era o Logos, e esse princípio é o eterno princípio. Quando chega lá no versículo 14, que ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo que o verbo saiu de lá da eternidade e entrou na história dos homens, mas que ele é da eternidade. Então, o primeiro princípio teológico, a pré-existência de Jesus. Jesus existia antes do mundo humano, antes dos homens serem criados. Primeiro conceito. O segundo conceito é a sua divindade. Porque lê para nós, parece cansativo, mas volta lá, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo... No princípio era o verbo, ou seja, na eternidade o verbo já existia, o Logos já existia. Continua. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Então nós vemos a presciência, que ele já existia antes, e vimos a divindade, sim ou não? Sim. Fica claro aí? Sim. Irmã Tâmara, os demais irmãos todos, ficou claro aí? Ficou claro aí? Sim. Então tá. Achei aqui. E o verbo estava com Deus. Observe que no original grego,